Cumprimento o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus. Noite de bênção, de vitória. E ouvimos louvores. Agora vamos ver Deus falar conosco através da tua palavra, amém? Vamos estar orando para que o Espírito Santo de Deus assim, nos ajuda a trazer uma mensagem através do teu poder, Glória a Deus, amém? Vamos orar em nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, a tua graça nos basta, o teu poder, a tua glória, a tua presença, e através do teu Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, nessa jornada, nesta caminhada, nesta guerra espiritual. Estamos, Senhor, num tempo difícil, tempo de guerra, tempos, meu Pai, que só o Senhor para nos dar graça, nos dar força, nos dar sabedoria, conhecimento. Ai de nós, Senhor, se não fosse o Senhor, se não fosse o teu Espírito Santo. O homem não saía nada, Senhor, só a letra mata, mas o teu Espírito é vida, edifica, traz, meu Pai, a essência para a igreja, traz a sabedoria, o conhecimento. O Espírito Santo é tudo para nós, Senhor. O Espírito Santo nos instrui, nos acalma. O Espírito Santo nos ensina, acalma o nosso coração. O Espírito Santo fala conosco. Sem ter o Espírito Santo, a igreja é morta. O Senhor mesmo diz, Senhor, quando o Senhor estava na terra, rogarei ao Pai para que o Pai envie o Consolador, porque eu irei para o Pai, mas o Consolador estarás convosco. Aleluia. O Senhor não deixou nós órfãos, o Senhor deixou o Espírito Santo. É por isso que nós agradecemos, obrigado Espírito Santo, por o Senhor nos trazer uma força, a revelação, o Senhor nos trazer, aleluia, a memória, Senhor, até na Santa Ceia do Senhor, o Senhor nos traz lembranças boas, através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo nós abrimos a Bíblia, o Espírito Santo nos inspira. Por quê, meu Deus? Por quê? Porque o Senhor é poderoso. E notório o dia de hoje, meu Deus. Tem sido difícil para nós, mas o Senhor é conosco. O Senhor diz várias vezes na tua palavra: não temas, eu sou convosco, eu sou contigo. Muitas palavras, muitas vezes o Senhor falando com o teu povo: não temas, eu sou contigo. Aleluia. Não temai-vos e nem assustei, falando com os reis, falando com as rainhas, falando com os profetas, falando com os filhos de Israel. Aleluia. Não deixando os povos nos caminhos, desgarrados. O Senhor, com a tua mão forte, enviou o teu anjo. Aleluia. Iluminando o caminho à noite, de dia sombra para o teu povo. O Senhor é fiel, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero compartilhar com a igreja. Estava lendo aqui, glória a Deus, no livro de Números, capítulo 20 de Números, glória a Deus, e o versículo 2 em diante, nós vamos estar lendo aqui. Nós vamos pregar sobre diferenças de ministérios, Aqui diz: Moisés fere a rocha em Meribá. Glória a Deus. Nós vamos estar falando hoje de dois homens que temos chamado por Deus, mas diferente de ministério. Vamos falar aqui de Moisés, e depois falaremos de Salomão. Aqui vai ter uma diferença grande, irmãos, de ministério, viu? Aqui vai ter uma diferença grande de sabedoria também.
e também de obediência, né? Eu estava lendo aqui sobre Moisés e li também sobre Salomão, né? No começo de Salomão e a decadência dele, né? E na velhice de Moisés, há uma diferença grande entre dois ministérios, amém? Aqui, vamos ler aqui, né? Um vacilo só que Moisés deu aqui, né? Deus falou com ele. Moisés fere a rocha em Meribá. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés. E disseram: antes tiveremos perecido quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos? E aí nós? E os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar? Meu Deus! Que não é de cesareais, e nem de figos, e nem de vides, e nem de romãs, e nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. E disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, junte o povo, tu e Arão e teu irmão, diante dele, e falai a rocha. Olha a igreja. Falai a rocha, e dará sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outro? E Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não creste em mim, para que me santificaste diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam contra o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém? Ô, povo duro, hein, irmãos? Pode assentar. Eu li todos aqui, irmão, para a gente entender como era esse povo, né? Nós vimos aqui que até chegar aqui nessa água, o Senhor já fez um grande sinal para o povo, né? De abrir o mar vermelho para o povo passar. Se fosse um povo, irmãos, de seu coração humilde e entendesse que Deus é poderoso, né? Que Deus ele prova para ver até onde vai a nossa fé, para onde vai o nosso amor, né? Esse povo não contendia contra Moisés, porque já viu o que Deus fez lá. Mas tinha uns que poderiam saber que Deus ia prover água para eles. Mas tinha outros que eram rebeldes mesmo. E muitos tinham inveja de Moisés também, por ele ser um líder, por ele falar com Deus, por ele ter uma comunhão, né? Por Deus falar boca a boca com Moisés. E por isso eles murmuravam, fazia contendas, rodinhas, para se levantar contra os servos do Senhor. Mas tem um detalhe que chama a atenção, que Deus mandou: fala a rocha, e a rocha te dará as águas. Beberás a congregação
e eles darás águas para os seus animais. Porque eles começaram a murmurar. Eles falam que no Egito tinha isso, tinha aquilo, irmãos. Nós podemos ver que esse povo saiu de uma grande escravidão. Os teus filhos nasciam, já era escravo. Os teus filhos nasciam, já ia para o campo. Quando crescesse, já era o escriba, já ia anotar quantas pessoas moravam naquela casa. Quantas pessoas iam servir ao faraó. E depois vai para um lugar que Deus abriu o mar vermelho para este povo passar. E chega um momento, irmãos, que ele começa a murmurar. Se ele saber que não estava só murmurando com Moisés, estava murmurando com o próprio Deus. E naquele momento, Moisés era homem, sujeito a pecar. Nós podemos ver aqui que Deus falou fortemente com Moisés. Por que não confiaste em mim? Eu mandei falar, não mandei ferir a rocha. E Moisés feriu 2 vezes a rocha. E a rocha simboliza o Filho de Deus, Jesus Cristo, né? E por isso Moisés também não entrou na terra prometida que Deus falou. E nem esse povo, esta geração, entrou na terra prometida. Não entraram. Só entraram aquela geração que Deus falou para Josué. Mas esse povo aqui morreram no deserto, andando 40 anos, que era 40 dias, para chegar na terra de Canaã. Olha como Deus atrasou eles para saber que Deus tem o controle de tudo, né? Agora vamos trazer aqui. Moisés nasceu no tempo de morte, de uma mulher humilde, de um homem humilde, né? Arão, da terra de Levi, da tribo de Levi, Joquebede. E mulher de fé, homem de fé, que ali não quiseram entregar o teu filho para a morte. Preferiram esconder, guardar, até que tiveram sabedoria de fazer um cesto e colocar Moisés naquele cesto e lançar sobre as águas. Mas quem vai de espia? Miriam, criança ainda, mas observando para onde vai aquele cesto. Até que chega no palácio dos faraó. E quem estava lá? A filha. Como todo mundo já conhece essa história. Mas eu quero trazer como Moisés foi criado. Num lugar de riqueza, num lugar de prosperidade. Foi crescendo, tendo os estudos. Cresceu, virou arquiteto, com toda a sabedoria ali do Egito. Mas teve um tempo que ele tem que ir para o deserto. Para lá no deserto ser pastor de ovelha, né? Veja bem, um homem que saiu da riqueza e vai agora para ser pastor de ovelha. Agora eu vou trazer para vocês a respeito de Salomão, como eu falei no começo. Salomão nasceu em palácio, no meio de riqueza, de bonância. O teu pai era rei Davi, tinha toda a regaleza, né? Empregadas, né? Tinha tudo que ele precisava, né? E foi crescendo Salomão. A guerra foi apertando. Cresceu Salomão. No final da carreira de Davi, Davi fala com Salomão, para que Salomão obedecesse a palavra do Senhor, obedecesse a lei do Senhor, para que Salomão não saísse dos caminhos do Senhor. Aleluia! Ele ouviu aquela voz do teu pai. Davi morre, Salomão reina em Israel. Mas Salomão reina com grande sabedoria. Não tinha mais guerra, porque Davi ganhou todas as guerras. Entregou para ele, aleluia, o reinado, né? Sem guerras. Mas entregou também com toda a riqueza, com toda a regalia que tinha naquele palácio. Uma vez Salomão tem um sonho,
Um sonho muito bonito, muito lindo. E Deus falou com Salomão. Salomão pede o que tu queres, que eu te darei. Salomão pediu o que para Deus? Todos conhecem já a história. Mas vamos chegar lá. Salomão pediu sabedoria e conhecimento, para que ele pudesse guiar o povo de Deus, que eram numerosos. Veja bem, Moisés também tinha uma grande multidão que estava na direção dele, um libertador e outro rei, né? Então Deus se agrada da petição de Salomão. Deus se agradou, chamou a atenção de Deus, o coração. Irmão, quando nós pedimos algo para Deus, que é para benefício da nossa vida espiritual, que é benefício para a tua família, chama a atenção de Deus, e chamou. Porque Deus estava preocupado, era com o povo, para que o povo não se corrompesse, para que ele continuasse o legado de Davi, para que ele continuasse na mesma lei, na mesma aliança. Então Deus falou com Salomão: Salomão, pediste bem, não só darei para você sabedoria e conhecimento, mas te darei riquezas, honras. Olha aí, igreja, aleluia. Porque você não me pediu morte dos teus inimigos, você não me pediu riqueza, você não me pediu honra, você não me pediu nada que provém da terra, você pediu sabedoria e conhecimento. Salomão recebeu sabedoria e conhecimento para reger o povo de Deus, e também recebeu riquezas, como nunca houve na face da terra. Deus falou com ele. Salomão foi o rei mais rico da terra, o rei mais sábio da terra, aleluia, e vai reger a liderança do teu pai Davi, vai sentar no trono, vai reger, vai julgar. Ele vai julgar aqui agora com toda a sabedoria de Deus, aleluia. E no julgamento de Salomão, no primeiro julgamento de Salomão, já chamou a atenção de Israel, já chamou a atenção do povo, que trouxeram o quê? Uma criança para ele julgar, aleluia, né? Uma era a mãe verdadeira e a outra não era verdadeira. A mãe, que não era a verdadeira daquele filho, o teu filho veio a morrer, e ela trocou o seu filho, e queria o filho daquela que estava vivo. Então levaram os ambos para ser julgado. É a mesma coisa de ser julgado com o juiz. E ali estava aqui Salomão, e veio aí a sabedoria de Deus na vida de Salomão, né? Salomão perguntou para a mulher: de quem é o filho? A outra disse: o filho é meu. E perguntou para a outra: não, o filho é meu. A outra verdadeira falou: meu senhor, o filho dela morreu, e o meu está vivo, e ela quer o meu, ela trocou. Aí Salomão: tá bom então, o seu filho é seu, o seu filho é seu. Então peraí. Foi ao teu soldado, igreja, me dá uma espada. Todo mundo ficou olhando, igreja. Israel, em peso, que estava ali dentro do julgamento, ficou olhando. O que esse rei vai fazer com essa espada? Me dá essa criança. Levaram a criança até Salomão. Salomão colocou a criança, aleluia. E aí Salomão falou: eu vou cortar essa criança em 2 pedaços, vou dar um para você e outro para você. Aí a outra mãe: tudo bem, nem eu nem ela. E a outra: não, meu senhor, eu prefiro que o meu filho fique com ela, mas eu não quero ver o meu filho morto. Aí Salomão disse: aqui está a mãe verdadeira, que preferiu dar o seu filho para não ser morto, e entregou o filho para a mãe verdadeira. Irmão, é um discernimento de sabedoria, porque naquela época era difícil de julgar. Naquela época não tinha negócio de DNA para tirar o DNA da mulher para saber de quem era o filho. Era na parte da sabedoria. Glória a Deus, igreja do Senhor. No livro de Crônicas, vamos ler aqui.
segundo os Crônicas. Glória a Deus. É coisa linda, é a palavra do Senhor. Nós estamos lendo aqui sobre Salomão, porque há um perigo na velhice de servir a Deus. Aqui, Salomão está no teu vigor aqui, segundo Crônicas, capítulo 7. Né? Salomão aqui está no vigor. Deus estava com ele ainda, ele estava com Deus, né? Fazendo sacrifício, entregando as ofertas para o Senhor. E aqui o Senhor, a glória de Deus enche o templo. Olha aí, irmãos. E tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e o sacrifício. E a glória do Senhor encheu a casa. E o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo do céu, e a glória do Senhor sobre a casa, se curvaram com o rosto em terra, glória, sobre os pavimentos, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja aí, Deus recebeu o sacrifício. Por quê? Porque Salomão aqui fez o sacrifício para o Senhor, com o teu coração, fez na obediência, entregou o sacrifício e a glória do Senhor, aleluia, desceu, igreja. Porque a presença de Deus estava na vida de Salomão. Porque ele fez o sacrifício para o Senhor. E quando a gente faz um sacrifício para o Senhor, a glória de Deus desce. Porque Deus recebeu o sacrifício. Encheu a casa é a Shekinah, a presença. E o povo perceberam que a casa do Senhor estava cheia de glória. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então Salomão começa a ser visto em todos os lugares da face da terra. E começaram a vir reis. Começaram cartas escrevidas. Começaram a falar, nós queremos aliança com Salomão. Prefeitos das cidades, governadores, reis, nós queremos aliança com esse homem está chamando a atenção. O seu palácio é de ouro, as paredes de ouro, o seu altar todo de ouro, aleluia, irmãos, chamou tanta atenção a sabedoria, que chegou até a rainha de Sabá, veio contemplar, vou conhecer esse homem, vou conhecer essa sabedoria deste Deus. A sabedoria deste homem chegou até aqui. Nós vamos lá. Ele atravessou a Macedônia para chegar até Salomão, o reinado de Salomão. E ela se maravilhou de ver tudo certinho, meus irmãos. Tudo ordenado por Deus. A casa do Senhor toda bonitinha. Os teus, aleluia, súbditos, tudo bem vestido. As pessoas chegavam, aleluia, era bem ordenado. Olhava de longe e via o brilho do Espírito Santo, porque a glória de Deus estava ali. Olhava para os seus servidores, as pessoas, tudo bem vestido, servindo. Aleluia, aquela mulher ficou maravilhada. Aleluia, olhava para as paredes, para os tronos, olhava para a sabedoria, olhava do jeito que Salomão falava, porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Deus estava com Salomão. O Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Estava no tempo de sabedoria, no tempo de conhecimento, estava no tempo de Shekinah, de presença. Aleluia.
E aonde há obediência, o Espírito Santo habita. Aonde há obediência, o Espírito Santo opera. E aquele tempo era tempo do Espírito Santo operar naquela época. Aleluia. Imagine você agora, a rainha de Sabá, sendo convidada para sentar na mesa. Os servos servindo a rainha de Sabá, os seus garfos de prata, talheres de prata, ouro. Aleluia, prata e ouro. O coração de Salomão já começou a se encher. Chegou um tempo, pastor, que ele não começou mais nem se importar com a prata. Tudo era ouro. Aleluia. Glória a Deus. E foi crescendo o ministério. Israel foi crescendo. Vinha ouro de tudo quanto era canto para Salomão. E Salomão ia colocando os teus ouros, guardando, fazendo algo, tudo de ouro e prata. E vinha também as concubinas, e vinha também as alianças erradas. Né? Começaram a vir as mulheres para se casar com Salomão. Concubinas de todos os lugares vinha, porque quando os governadores, os reis vinham, trazia suas filhas, trazia, né? E aqui vocês vão ficar no palácio do rei Salomão. Aqui vocês vão crescer. Quem sabe você, as concubinas, se casa com ele e vira uma rainha, né? 700 esposas, 300 concubinas, né? Glória a Deus, para um homem, né? Mas entre essas alianças, a igreja do Senhor, né? Começou então a decadência espiritual. Porque foi ensinado para Salomão que Salomão não se casasse com mulher estranha. Moisés disse: não é bom que o homem se case com muitas mulheres, porque muitas vão tirar ele do caminho do Senhor. Ele pode se perder. Moisés ensinou isso, que não era bom que o homem tomasse muitas mulheres para si. E olha Salomão agora com 700 mulheres e 300 concubinas. E Salomão começou então, irmãos, a se corromper nos casamentos dele. Eu creio que as primeiras mulheres que ele se casou, as outras diziam: para que tantas mulheres, né? Você já tem aqui. Não, é política. Nós temos que fazer aliança. O reino tem que crescer. Mas aí é onde começou a vir as mulheres erradas para a vida de Salomão. Aí começou moabitas, amonitas, sidônias, né? Olha as mulheres que Salomão começou a escolher para o casamento, para se unir a ele. Um homem que a glória de Deus estava sobre o seu palácio, sobre a tua vida, a presença do Senhor. Essas mulheres são mulheres idólatras. Elas não tinham o mesmo espírito que tinha o povo de Israel. Hititas, 7 esposas e 300 concubinas. Essas mulheres começou então a corromper Salomão, para que ele aceitasse os teus costumes. Está entendendo, irmãos? Eu quero dizer que conseguiu tirar Salomão da presença do Senhor e trazer os seus costumes. Aleluia! E Salomão começou a fazer por escondidos a vontade dessas mulheres. Levantar altares de Baal, levantar altares de Asterotes, Balim. Começou a levantar altares e chega um tempo que ele começa a adorar. Então, quando ele começa a adorar, Deus já não está na vida dele. Deus já sai da vida do homem. É um perigo. É um perigo. E elas conseguiram romper
Salomão e tirado da presença de Deus. Por isso a igreja, ela tem que se casar com pessoas cristãs. Uma mulher de Deus não pode se casar com uma pessoa do mundo, porque ela vai dizer, eu vou ganhar ele para Jesus. Você não vai ganhar não, irmãos. Jovens e jovens que estão aí no mundo, ele não está no mesmo espírito, não está na mesma comunhão. Em vez de você ganhar ele para Jesus, ele vai tirar você da presença. Está aqui, ó. Tirou Salomão da presença de Deus. Porque Davi morreu, descansou no Senhor com toda a riqueza, com toda a glória. Davi pecou na tua mocidade, pecou, mas a Bíblia diz que era o segundo coração de Deus. Ele pecava e se arrependia, e se humilhava. Nós vamos ver aqui, Salomão se humilhar lá no Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, bem longe, mas para isso ele já trouxe decadência para o seu reinado. Trouxe decadência. Casou com mulheres que passavam crianças no fogo, igreja do Senhor. E Salomão participando dessas coisas. Um homem que pediu sabedoria para Deus e deixou a sabedoria se aniquilar agora para as coisas, para as pendências, para as coisas mundanas e pecaminosa, que trouxe decadência para Israel, para os seus reinados. Mas Deus bradou do céu, igreja. Deus não deixa nada impune. Deus não deixa nada impune. Deus enviou um profeta, levantou da casa dele, né? Levantou da própria casa dele e disse que ia tirar 10 reinos de Salomão. Era 12, né? Por causa dessa decadência. Vamos ler aqui no livro de Eclesiastes aqui. Glória a Deus. É um perigo, irmãos. A igreja tem que ser a noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro. Não pode, de maneira nenhuma, pode muitas pessoas estar vendo essa pregação. Muitas pessoas casaram com pessoas do mundo e deram errado. Mas há tempo ainda, né? De se arrepender. Glória a Deus. Vamos ler aqui em Eclesiastes capítulo 3. Glória a Deus. Salomão escreve aqui, presta atenção. Olha o que o capítulo 3 diz. Um tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Viu aí? Salomão nasceu, ficou cheio do Espírito Santo. Mas teve um tempo que ele vai morrer. O que se plantou é tempo de morrer e tempo de plantar. E tempo de arrancar o que se plantou, e tempo de matar, e tempo de curar, tempo de derribar, e tempo de edificar, tempo de chorar, e tempo de rir. Ele escreve todo tipo de tempo, todo tipo de tempo, né? Tempo de saltar e tempo de se alegrar, tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, e tempo de buscar e tempo de deitar fora, e tempo de rasgar e tempo de colher, cocer, e tempo de estar calado e tempo de falar. Ele escreve todo tipo de tempo. Só que ele escreve tempo de plantar e tempo de colher aquilo que você plantou. Trazendo para o lado espiritual, Salomão está colhendo tudo que ele plantou.
Porque quando ele plantou as coisas boas, ele colheu coisas boas. Mas quando ele partiu para o mal, ele colheu todos os mal. Porque ele se uniu a mulheres mudanas, levou um golpe espiritual e começou a fazer todos os costumes que ela pedia para ele. Esqueceu a autoridade de Deus, que ela mesmo poderia dizer: você pode ficar com seus costumes, mas eu não posso sair da aliança e na lei de Deus. Hoje mesmo você pode voltar para a casa do teu pai, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não vou eu me contaminar, porque Deus me deu sabedoria e conhecimento que eu pedi para Deus. Deus me deu honra, riquezas. O meu pai morreu com riquezas e honra. E eu vou descansar no Senhor com isso aí. E poderia ter autoridade. Mas ele se levou pela vaidade. Ele escreve dizendo: tudo é vaidade. E ele começa a olhar para as vaidades. Tudo aquilo que ele tinha para ele, começou no livro Eclesiastes, lá no 12, ele fala: todo dever do homem é temer a Deus e guardar os teus mandamentos. Ele viu que ele já está na decadência já. Os seus amigos que temem a Deus saíram, porque não ia ficar com ele, porque senão ia morrer junto. Ficaram só aqueles que estavam mortos espiritual. Vamos ler aqui Eclesiastes 12. Aqui fala, Eclesiastes capítulo 12 primeiro. Aqui fala a velhice de Salomão. Está vendo, igreja? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos das quais dirá: não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, do resplendor da tua vida, e torne vir as nuvens, depois do aguaceiro, no dia em que tremeram os guarda da casa os teus braços, e se curvaram os homens, e outros fortes as tuas pernas, e cessaram as tuas moedores da boca, por já serem poucos se escureceram os teus olhos da janela. Olha aí, Salomão escreve um versículo no livro de Provérbios, capítulo 8, que fala de toda a sabedoria e conhecimento. Ele fala: da minha janela, ele começou a observar um jovem sem juízo. Um jovem sem juízo, da minha janela, com os meus olhos, ele começou a observar um jovem sem juízo. Aqui ele escreve no livro Eclesiastes, da sua velhice: todo dever do homem é temer a Deus e guardar os teus mandamentos. Lembrar do Senhor na tua mocidade, antes que venha maus dias na tua vida. Todo dever do homem é temer a Deus e servir a Ele. Né? Na sua velhice aqui, ele traz essas palavras como se fosse um alerta, não só para a vida dele, mas para a vida de todos aqueles que estão na face da terra. Para lembrar de Deus na tua mocidade. Porque muitas pessoas falam: vou servir a Deus depois de velho. Você não vai conseguir. Porque você não manda na sua vida. Quem manda na nossa vida é Deus. É Ele que determina a tua morte. A tua sepultura pode estar aberta amanhã. Quem manda no homem é Deus. Não existe esse negócio de você vir a Deus depois de eu ficar velho. Já vi muito isso, pastor. Mas aqui está dizendo: é na mocidade, é no vigor, é na caminhada, é ser jovem, é buscar Deus, é ir nas aldeias, é
é pregar, é louvar, é engrandecer a Deus para que a glória de Deus enche o templo. Não tem negócio de ficar velho para servir a Deus, não. É receber o chamado e fazer a obra do Senhor. Como Deus chamou Jeremias, uma criança, né? Jeremias foi falar para Deus, foi o que Deus falou para ele. Não disse que tu é uma criança, Jeremias. Eu creio que ele foi, né? Falar com Deus, mas eu sou uma criança ainda, né? Não é isso? Eu sou uma criança. Deus falou, não. Eu conheço você desde o ventre, antes de você vir no ventre da sua mãe, já te tinha escolhido. E aí? Antes de você vir para o ventre da mãe, Deus já tinha escolhido ele. Olha que coisa tremenda. Antes de ele gerar, no ventre da mãe, Deus já tinha escolhido Jeremias, irmãos. É isso que Deus quer dizer. Antes de você ser gerado, Deus já escolheu você. Está escrito lá no livro de Efésios, que Deus fala que Deus, antes da fundação do mundo, Deus já escolheu a gente. Já escolheu você, já me escolheu. Antes da fundação, já teve um particular entre Deus e o Filho, escolhendo essa geração. Como ia fazer, como nós ia se mover, como nós ia, aleluia, fazer a vontade dele. Nós já era escolhido por Deus. Antes de fazer toda a face da terra, o homem já era escolhido. Depois que fez o jardim do Éden, ele e o Pai, agora façamos o homem à semelhança da nossa imagem. É um sinal que quem lê Bíblia sabe. Lá no livro de Efésios fala claramente que Deus já tinha escolhido nós, antes de ser feita a terra e o céu. Deus já tinha nos escolhido. Amém? Então vocês é eleito ser filho de Deus, escolhido pelo Senhor. Fica de pé.